O direito processual enquanto ramo do direito público. O direito se divide em dois grandes ramos, direito público e direito privado. Por que é importante saber o que é direito público, o que é direito privado? Porque eles são, vamos dizer assim, abastecidos por distintos princípios de direito. E no momento da interpretação, esses princípios vão incidir. Então é necessário saber se trata de público ou privado para saber quais os princípios que vão incidir no momento da interpretação. São três, basicamente, os critérios de distinção do público e do privado. O critério do interesse, o da natureza da relação e o do poder da vontade das partes sobre a norma. O critério do interesse, ele é antigo, Roma antiga já adotava esse critério. Os romanos já distinguiam direito público e direito privado e utilizavam o critério do interesse. As normas são do interesse, são de direito público quando elas são, segundo esse critério, do interesse de todos, do interesse da coletividade. E são normas de direito privado quando são do interesse de particulares. A crítica que se faz, a principal crítica que se faz, é de que não se sabe ao certo, é vago o conceito de interesse público. O conceito de interesse público é vago. Uma segunda crítica que se faz é que existe interesse público em todas as normas. No momento que elas foram feitas, houve a legislação feitas pelo Estado, existe interesse público em todas as normas. Critério da natureza da relação. Segundo esse critério da natureza da relação, o direito público regula uma relação de subordinação em que participa necessariamente o Estado. Mas o Estado também participa de relações de direito privado. Também participa. Então, ele precisa participar de uma relação com soberania, munido de império. Aí, segundo esse critério, temos o direito público. A crítica que se faz a esse critério não é certo, não se sabe certo, às vezes, se a participação do Estado numa determinada... se existe realmente participação do Estado numa relação jurídica. Exemplo, a questão das relações de direito de família. Há participação do Estado ali, soberana ou não é soberana? Essa é uma segunda questão, que se usa para criticar. Ou seja, se o Estado participa com ou sem soberania. Também não existem critérios definidos, certos para dizer isso. Um terceiro critério é o critério do poder dispositivo sobre a norma. Segundo esse critério, normas de direito privado são aquelas que podem ser afastadas da aplicação por vontade da parte ou das partes. E direito público são as normas irrenunciáveis, que devem incidir necessariamente, as partes queiram ou não queiram. A crítica que se faz é que existem normas pertencentes ao direito privado que não estão à disposição das partes. E existem normas de direito público que estão à disposição das partes, que podem ser afastadas. Exemplo, o perdão no direito penal. O perdão, ele afasta a norma penal incriminadora, a tipicidade penal, afasta o crime. Então ele está à disposição da parte, né? E ao mesmo tempo, claramente, o perdão pertencendo ao direito penal, ele é direito público, né? Outro exemplo, a nulidade relativa.
Na relativa, na nulidade relativa, a parte tem disposição sobre a nulidade, sobre a norma que não foi obedecida. Basta ele não arguir a nulidade relativa, que aquele ato nulo relativamente passa a ter validade. Desses três critérios, o que ainda me parece melhor é o mais antigo, né? É o que distingue em função do interesse, né? Claro que existe interesse público em todas as normas. Em todas as normas existe interesse público. Mas o que se há de indagar é sempre qual o interesse prevalente. Se o interesse prevalente é o interesse público, estamos diante de direito público. No início, há tempos atrás, quando se vislumbrava o processo como o direito substancial, o direito material em pé de guerra, quer dizer, não se concebia a existência de norma de processo penal. Não, o processo penal era uma consequência do direito substancial, do direito que a parte buscava em ação. O processo era o próprio direito em ação. Ele era uma exteriorização, o processo era uma exteriorização do direito material, do direito substancial. Então, nessa época, o processo não passava de direito privado, ele era direito privado o processo. Quando se verificou, se descobriu, foi desenvolvida a tese de que o processo é uma relação jurídica e que a ação que faz parte dessa relação jurídica, que a ação dirigida ao juiz é uma ação independente, autônoma, separada do direito material, passou-se a abrir o caminho para ver o processo, tanto o civil como o processo penal, como o ramo do direito público. E o processo civil, então, é direito público, e o processo penal, com mais razão ainda, é direito público. E por que o processo penal é direito público? Porque existe, primeiro, o interesse do Estado em realizar a justiça criminal. O Estado atua na relação jurídica processual, porque é uma relação jurídica processual. O autor, o juiz, o réu, todos têm direitos, deveres, são relações jurídicas. Então, nessa relação jurídica processual, participa quem? O juiz. Representando quem? O Estado soberano munido de império. O juiz participa, o Estado participa munido de império. E também porque no processo atuam órgãos públicos. E principalmente porque o processo é uma relação jurídica. É uma relação jurídica que vincula as partes ao juiz, a ação à jurisdição. E a jurisdição, quem dá, quem fornece, quem participa com ela, é o Estado soberano. Era isso, muito obrigado. Se gostou do vídeo, clica aí embaixo no YouTube, se inscreve no meu canal, que às vezes eu faço umas reuniões informais para conversar sobre o processo penal.